Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom meditar no Evangelho. Nós amamos Jesus, somos amados por Deus também. Então vamos meditar no Evangelho, amém? Amém. Mateus 5, do 38 ao 48. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém. Então, Noemi leu o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, não é? E nós vamos aprender algumas lições de Jesus. Vamos meditar nessas lições, porque essas lições foram dadas por Jesus para que nós pudéssemos desenvolver o nosso relacionamento com Deus, seguir a Jesus como discípulos, praticando esses ensinamentos. Mas nós temos que saber, nós temos que aprender, não é? Além da letra, o que Jesus quis nos ensinar. Então, Jesus diz assim, que aquele povo que conhecia o Velho Testamento, conhecia as Escrituras, os profetas, os livros de Moisés, conheciam assim. Então, o povo havia ouvido assim, olho por olho, dente por dente. Isso quer dizer o seguinte, se alguém lhe fizesse mal, você deveria retribuir o mal da mesma maneira. Se alguém te ferisse o olho, você feriria o olho. Se alguém te ferisse o dente, você lhe feriria o dente. É uma forma, uma figura de dizer assim, o mal eu pago com o mesmo mal, na mesma moeda. Assim foi ensinado antes de Jesus, não é? Aí Jesus vai ensinar o correto. Ele fala assim, eu porém vos digo, não resistais ao mal. Quando o mal vem contra nós, não vamos querer praticar o mal contra o mal, não é? Se a pessoa vem nos prejudicar, ela é um agente do mal nas nossas vidas. Ela vem nos ferir, ela vem nos roubar, ela vem nos ofender. Não vamos resistir. Se essa pessoa lhe bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Então é muito difícil praticar isso, porque isso é um grau de obediência a Deus, de confiança em Deus, que não é fácil alcançar, porque nós queremos nos vingar, nós achamos certo nos vingar, nós achamos que se a pessoa fez um mal a nós, que é o exemplo aqui de Jesus ferir a nossa face, no caso a face direita, qual seria a nossa primeira vontade, o que nós entendemos? Que nós devemos ferir a pessoa também, mas Jesus não ensina assim. Ele fala assim, ó, não resistais ao mal, não façam isso. Se alguém lhe ferir a face direita, oferece-lhe também a esquerda. Aí ele diz assim, quem quiser pleitear contigo e tirar-lhe a túnica, se alguém quiser, por algum motivo, a túnica era uma vestimenta da época, né? Tirar a túnica, tirar aquilo que a pessoa tinha. Às vezes as pessoas só tinham a roupa mesmo. Então, se alguém quiser, de alguma maneira, tirar o que é seu, tirar a túnica, oferece-lhe também a capa, que era também uma outra peça da vestimenta. Olha que diferença do ensino de Jesus para o que nós pensamos, para o que nós praticamos. Olha a diferença, não é? É muito difícil. As pessoas falam, não, para mim é fácil. Não é verdade. Para ninguém isso é fácil. Ninguém é fácil.
a pessoa faz o mal, nós queremos devolver aquele mal à pessoa. A pessoa nos tira alguma coisa, nós queremos de volta. E Jesus diz assim: você me tirou alguma coisa? Leva mais isso. É como se eu não resistisse ao mal, é como se o mal não me atingisse, não é? Esse é um grau de obediência a Deus, um grau de vivência no cristianismo muito profundo, muito grande. Porque quando eu não resisto ao mal, se alguém vem brigar comigo e eu não brigo com a pessoa, mesmo que eu seja muito ofendido, até ferido, se alguém vem me tirar alguma coisa e eu ainda ofereço mais ainda, o mal não prospera. Vou dar um exemplo: se alguém vem brigar comigo e eu brigo com a pessoa, aquela briga se estende. Às vezes ela vai se repetir vários dias, vai se repetir por um bom tempo, vai gerar um ódio, uma rixa cada vez maior. Mas se aquele mal é cortado naquele minuto, pela minha decisão de não resistir, de não retribuir na mesma moeda, como ensinavam os antigos, né? Olho por olho, dente por dente. Não é? Mas se eu não fizer isso, se eu não resistir ao mal, o mal acaba ali. Eu fico com meu orgulho ferido, fico triste, fico indignado, mas ali o mal se encerra. O mal ali não prospera. E é isso que Jesus ensina. Se alguém vier lhe tirar a túnica, oferece-lhe também a capa, que é uma vestimenta da época, né? E se uma pessoa te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Então você não quer andar, não é? Mas alguém por algum motivo te obriga a caminhar, você já está sendo coagido, você já está sendo agredido, você já está sendo obrigado, o seu orgulho está ferido. Não é? Você fala: não, eu não quero andar, você não vai me obrigar. Isso é o natural. Mas Jesus ensina assim: bom, você quer que eu ande 1 milha com você? Você quer que eu ande com você? Eu vou andar o dobro, eu vou andar 2. Eu não vou resistir ao mal. O mal não vai prosperar. Todo o objetivo desse ensino de Jesus é nos ensinar o seguinte: não deixarmos nas nossas vidas que nós somos discípulos de Jesus, somos herdeiros do reino dos céus, estamos com Jesus a cada minuto da nossa vida, quando oramos, quando estamos trabalhando, quando estamos na nossa casa, fora de casa, Jesus está conosco, porque nós somos batizados em Deus, nós temos o Espírito Santo. E Jesus quer em nós, como seus discípulos, que na nossa vida o mal não prospere. Ele se encerre. Por mais que eu seja ofendido, por mais que eu seja defraudado, por mais que uma pessoa queira abusar ou me humilhar, fazendo com que eu ande 1 milha, que eu faça aquilo que eu não quero fazer, mas eu para cortar aquele mal, eu ando até 2 milhas. Por quê? Porque ali o mal se encerra, ali o mal não prospera, ele morrerá ali. E Jesus ainda ensina assim: se alguém te pedir, e não te desvies daquele que tomar emprestado de ti. Então, se alguém te pedir, e não te desvies. Se alguém te pedir e você tiver condição, dê, mesmo você sabendo que não vai receber de volta. E se alguém quiser tomar emprestado. Se alguém quiser tomar emprestado, eu tendo condições, eu não devo ser egoísta, não é? O mal não prospera na minha vida e eu não serei egoísta, eu dividirei aquilo que eu tenho, não é? Aí Jesus comenta novamente os ensinamentos antigos que foram dados no Velho Testamento. Por que Jesus muda alguns ensinamentos? Porque agora é a nova aliança. Quando Jesus vem, Jesus revela como é Deus de fato. Coisas que os antigos, antes de Jesus, não tinham condição de saber. Os antigos tinham uma visão um pouco distorcida de Deus, porque Jesus ainda não havia vindo. Então Jesus vai ensinar assim: olha, ouvistes o que foi dito, um ensinamento antigo, um ensinamento que tem nas Escrituras. Aí ele diz assim: olha, foi dito assim: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Coisa que para nós
é comum. Nós amamos alguém que é nosso amigo, alguém da nossa família, nós amamos aqueles que nos fazem bem, aqueles que nos são agradáveis, né? E aqueles que se comportam como os nossos inimigos, nós odiamos, não é? Aqueles que nos vêm fazer mal, nós odiamos, não é? Odiamos, não queremos o bem daquela pessoa. Mas Jesus disse assim, foi dito assim, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olha, Jesus já vai mudar esse ensinamento do Velho Testamento, porque esse ensinamento não condiz com o que Deus realmente pensa. Por que os homens antigamente não aprenderam? Porque não havia vindo Jesus ainda para poder esclarecer essas coisas, não é? Aí ele fala assim, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Olha a diferença. Não é amar mais somente aquelas pessoas que são próximas de nós, mas amar aquelas pessoas que são nossas inimigas. Porque às vezes nós não somos inimigos das pessoas, mas as pessoas são nossas inimigas. Mas nós devemos amar essas pessoas. Amai os vossos inimigos, falar bem àqueles que falam mal de nós, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Olha que diferença, nós conseguimos fazer isso, alguém nos odeia, nós fazemos bem a essa pessoa, é difícil, viu? Esses ensinamentos de Jesus, se a gente for sincero mesmo, é difícil viver, mas nós precisamos viver porque é isso que Jesus espera de nós. Ele espera de nós esses ensinamentos, essas verdades, não é? Ele espera de nós vivermos isso nas nossas vidas, mas não é fácil não. Ele diz assim, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai, intercedendo em oração pelos que vos maltratam e vos perseguem. Você já foi maltratado? Você já foi perseguido? Alguém te persegue, vamos supor, é muito comum, não é? Uma perseguição no emprego, você trabalhar de um chefe ou alguém perseguir você e usando de autoridade maltratar você, te humilhar. O que Jesus manda fazer? O que manda que nós fazemos nessa situação? Oremos por essas pessoas, intercedendo pelo bem delas, não é? Mas tudo isso para quê? Para que nós temos que fazer tudo isso? E Jesus ensina para que vocês sejam filhos de Deus que está nos céus, porque ser filhos, no caso aqui, é ser semelhantes, parecidos. Deus é assim, Deus é desse jeito. E Jesus vai explicar assim, porque Deus faz nascer o sol, porque Deus faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons. Então Deus dá as coisas boas, tanto aos maus como aos bons. Por isso é que Jesus está ensinando isso. Deus não amaldiçoa, Deus não faz mal. Então, o que nós temos que fazer? Ser filhos do nosso Pai que está no céu e praticar as coisas que Ele pratica, o que não é fácil, não é? Aí Jesus explica, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz o seu sol, que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Tá vendo? É assim Deus é, assim Deus é. Aí Jesus explica assim, porque se vocês amam aqueles que amam vocês, qual é a recompensa que vocês têm? Qual é a diferença que vocês têm das outras pessoas? Eu amo quem me ama, odeio a quem me odeia. Qual é a minha diferença? Eu sou cristão, mas que diferença que eu tenho de uma pessoa que nunca ouviu falar de Cristo? Nenhuma. Então Jesus diz assim, porque se vocês amam os que vos amam, que galardão, que diferença que vocês têm? Qual é a recompensa de vocês? Não fazem os publicanos também assim? Aqueles que não conhecem a Deus também não amam só aqueles que os amam? Aí Jesus ensina assim, sejam vós,
porém perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. A vida cristã é uma constante aprendizado, que nós devemos aprender com Deus, e nós temos que ter a consciência que estamos muito longe ainda, muito longe de estar em condição mínima para poder praticar as coisas que Deus pratica. A nossa condição ainda é mínima, nós ainda estamos muito envolvidos com as coisas do mundo, ainda odiamos as pessoas, queremos pagar o mal com o mal, não perdoamos ninguém. Então, assim, não somos capazes de orar por aqueles que nos perseguem e nos maltratam. Essas coisas que Jesus diz aqui é muito difícil praticar, mas nós precisamos aprender, porque ele diz assim: vocês precisam ser perfeitos. Nós não nascemos perfeitos, nós temos que nos aperfeiçoar em espírito, em amor, aprendendo do Evangelho, que é o cristianismo, é aprender do Evangelho, e não ensinamentos aí que os homens criam, que tem essas formas esquisitas de ser, porque quando eu aprendo ensinamento de homens, eu não aprendo o Evangelho. Vamos por nosso programa aqui, pode perceber que nós estamos falando textos bíblicos, nós não estamos inventando nada. Então, assim, Jesus diz assim: sede vós, porém, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Nós estamos em evolução, estamos aprendendo para chegarmos nesse nível, onde essas coisas que Jesus ensinou serão praticadas naturalmente por nós, porque nós amaremos os nossos inimigos, seremos capazes de orar por aqueles que nos maltratam, não ligaremos se alguém leva alguma coisa de nós, nós ofereceremos ainda mais, não vamos negar a quem não quer que nós emprestemos, e por aí vai. Nós seremos realmente filhos de Deus que está no céu, porque procuraremos nos aperfeiçoar numa vida que agrada mais a Deus, numa vida que realmente reflete os ensinamentos de Deus, não é? Não vamos nos alegrar com o mal, não vamos querer ver as pessoas que estão aí perdidas no mundo. Quando um ladrão às vezes morre, aparece o ladrão morrendo, então muitas pessoas se alegram, mas isso é uma coisa do mundo, não é? Aquela pessoa talvez ela ainda fosse conhecer Jesus, ainda fosse um bom servo de Deus. É claro, quem pratica o mal precisa de oração, e a justiça cuida das pessoas, mas não devemos nos alegrar, devemos orar por aqueles que realmente estão nas trevas, porque nós precisamos ser filhos de Deus que está no céu, e devemos procurar essa perfeição, nos parecermos com Ele. Amém? Amém. Então, assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você compartilhe com outras pessoas, dê o seu like, para que mais pessoas sejam alcançadas. Porque essas palavras de Jesus, elas são eternas. Então, amém, é o que nós devemos buscar para nos tornarmos parecidos com Jesus, porque nós somos cidadãos do céu, né? Então nós precisamos realmente como o Alexandre falou, cada dia mais buscar essa perfeição em Deus. Amém. Então vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, amém, agradecemos por esse tempo, pela sua palavra. Por mais difícil que pareça, mas a gente deve procurar ser perfeito, não nos acomodarmos nessa condição, vamos dizer, do mundo, né? A gente tem que ser melhor que isso, nós precisamos ser como Jesus, e para isso nós precisamos cada dia mais estar perto de Ti e buscar o Teu Espírito Santo, Senhor, para vencermos as tentações. Peço por todos que estão ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, pelo familiar dessa pessoa, pedimos pelos países do mundo, agradecemos por coisas que já têm melhorado com relação a essas guerras, que mais cristãos se levantem para ajudar o próximo, que nós possamos ser uma bênção na vida das pessoas. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.